Quem são elas? Mais uma vez estamos aqui, né, hoje com mulheres para falar sobre maternidade real. Então eu recebo aqui com muito prazer, muita honra, a Luísa e a Viviane. A Vivi e a Lu, né? Vamos falar de uma forma mais descontraída, né? Que são duas mulheres que viveram a mesma experiência, mas em momentos completamente diferentes da vida. O que essas duas histórias têm de diferente e também tão em comum? É isso que a gente vai conversar hoje aqui no Quem São Elas. Primeiramente, obrigada por terem topado essa conversa. Gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Nath. Obrigada a toda a equipe. É um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto tão maravilhoso quanto a maternidade. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui com vocês. Então eu tenho certeza que esse papo vai render bastante, porque faz parte do universo feminino, né? Apesar de a gente saber que muitas mulheres hoje também optam, né, por não serem mães ou serem mães numa idade um pouco mais avançada ou mães muito jovens, mas tudo acontece no momento certo, não existem coincidências, tudo tem seu propósito, e também é essa vibe que a gente quer trazer hoje para Quem São Elas. E uma coisa curiosa que a gente já estava falando nos bastidores é que a Vivi, ela é mãe há 7 meses da Pietra, né? Vai fazer 7 meses sexta-feira. Sexta-feira, completando 7 meses. E a Lu é mãe do Lorenzo, que tem 5 anos. Então, assim, a gente tem uma diferença bem grande, né, entre as duas crianças. E a Lu tem 22 anos e a Vivi tem 45. 45? Faço 46 no domingo. Eu ia dizer, porque tu é geminiana, eu sabia que era por essas datas aqui. Então, quase 46. Então, a diferença de idade, né, é algo que chama atenção, mas as duas têm muito a compartilhar. E eu quero começar perguntando para vocês, gurias. A da Vivi, eu sei que foi super planejada, a gestação. E da Lu, eu imagino que não. Não. Né? Como é que foi quando vocês descobriram que vocês estavam esperando os nenês de vocês? Bom, eu descobri com o início de aborto. E então foi bem complicado, porque eu tive que parar de trabalhar e tudo mais. E ainda de ir também para a escola, porque eu não podia fazer esforço, né? Então foi bem complicado, 16 anos. Mas a minha família toda me ajudou muito, né? Então, o que foi complicado foi mais as outras pessoas. Porque, querendo ou não, a gente tem um julgamento. Um julgamento. Uhum. Mas, como a minha família super me apoiou, todo mundo, literalmente. Então, foi muito fácil passar por isso também. Foi um susto por tudo, porque depois de um tempo eu já não podia mais fazer nada, justamente por o aborto. Mas foi muito fácil passar com isso com eles, né? Então foi uma gestação de risco, assim, logo que tu descobriu. Eu acredito, ninguém sabe me dizer o porquê. Uhum. Tanto que ele nasceu prematuro também. Mas acredito por eu ser muito nova. Por meu corpo talvez não estar preparado o suficiente. Talvez por isso. Entendi. E tu descobriu que tu já tinha 3 meses, né, de gestação. Sim, 12 semanas de gestação. E ele nasceu com 29 semanas. Quase nem estava grávida. Foi um período curto de gestação, né? E muito foi um curto. Susto. Como é que tu te sentiu no momento que tu descobriu? Apavorada. Apavorada. Ainda mais porque eu estava aqui. E como tinha um sangramento, eu não consegui eco aqui para ver do que era o sangramento. Porque eu descobri que eu estava grávida numa eco. Durante uma ecografia, olha só. Daí eu fui... Como a irmã do meu pai é enfermeira num hospital lá em 3 de Maio, eu fui no domingo e na segunda eu consegui a eco lá. Daí eu descobri lá, com a minha Dina sentada do meu lado e sozinha, sem meu pai e minha mãe. Foi apavorante. Eu acredito, aos 16 anos no colégio, né? Tem uma rotina diferente, não espera, não era aquele momento planejado, então com certeza deve ter sido um baque, assim, né? Sim. Até digerir, né, a situação. Sim, meu Deus. E ele já tava grande. Já eram 12 semanas, já dava pra ver, tipo, todo o corpinho desenhadinho, sabe, na eco. Foi... Mas ao mesmo tempo deve ter dado uma emoção muito grande, né? Sim. Até porque eu cheguei em casa daí na terça-feira. E daí toda a minha família tava lá, todo mundo empolgado, tava todo mundo feliz. Daí eu acabei ficando muito feliz também. Tipo, foi muito bom. Essa compreensão e esse acolhimento, eu acho que principalmente nessa idade, né, faz toda a diferença. Porque como é algo
não planejado, inesperado mesmo, é isso que precisa acontecer, né? Muitas vezes não acontece. Mas que privilégio, né? Que tua família te abraçou, assim, nesse momento. De fato. E eu vejo que a Raquel é uma vozona, né? Sim, vai pegar ele depois na creche. Ah, é? Sim, um dia sim, o outro também. Ai, que legal. E a Vivi, a gente também estava conversando aqui no bastidor, a Vivi tem uma história bem diferente. A Vivi ficou 13 anos, né? Na tentativa de ter a Pietra, até que finalmente chegou a Pietra. Nasceu 7 meses atrás, mas, né, a gestação veio, né, Vivi? Como é que foi esse processo? Bom, então, eu e o Marcelo, né, meu marido, nós estamos juntos. Agora em julho vai fazer 20 anos, mas quando foi em 2009, nós decidimos, então, começar a tentar ter um bebê, né? E aí a gente, não, vai dar certo logo, né? Vamos lá, vamos tentar. E aí passa um mês, passa outro. Quando passou quase um ano, nós vamos começar a investigar. A gente começou com investigações leves. Bom, para resumir a história, né? Com quase 2 anos de tentativas, nós partimos para a primeira fertilização in vitro, porque nós não tínhamos nenhum diagnóstico por não conseguir engravidar. Né? Ele não tinha nenhum diagnóstico, nem eu, então é tratado como infertilidade sem causa aparente. E aí... Nem sabia que isso existia. Sempre achei que existia, assim, parecia um motivo. Não. Necessariamente não tem um motivo. E isso é o que mais, às vezes, nos angustiava. Porque quando tu tem um motivo, tu vai lá e trata o motivo. Resolve, né? Resolve, ou pelo menos tenta resolver. E para nós, não tinha problema nenhum. Né? E aí fizemos fertilização in vitro, tivemos alguns percalços ali na primeira, porque o meu pai acabou falecendo, eu tive um probleminha de saúde fora disso também. Mas, enfim, tentamos durante esses 13 anos diversas fertilizações in vitro, outros tipos de tratamento alternativos também, muita reza, muita promessa. Em 2014 entramos na fila de adoção. Né? Olha só, não sabia dessa parte. Sim, em 2014 nós entramos na fila de adoção porque nós queríamos ser pais, né? E claro que num primeiro momento a gente pensa, bom, vamos gestar, né, o nosso filho, a nossa filha. Mas quando isso pareceu não ser possível, ok, né? Vamos tentar por outra forma, né? Porque, bom, eu quero ser mãe, o Marcelo já tem uma filha de 28 anos, mas então ele já tinha sido pai, mas ele queria ser pai comigo, né? E aí entramos na fila de adoção, mas muito demorado e é bem burocrático aqui no Brasil, né? É bem burocrático porque existe um cuidado muito grande do judiciário de oferecer à criança a oportunidade de ela ficar na sua família biológica. Então, existem muitas tentativas de reinserção da criança com seus pais, dependendo de qual foi o motivo dela ser retirada de casa, depois uma reintrodução, ou com avós ou com tios. Então, existe uma proteção e um cuidado para que isso aconteça. Para não tirar simplesmente a criança, né, da família biológica. Sim. Por alguma coisa que poderia ser solucionado. Algum Tem problema. que esgotar as possibilidades, né? Exatamente. E pra gente que está ali esperando, às vezes, isso parece que não está certo, né? Mas a lei é assim que funciona e ok, nós ficamos ali, tivemos algumas entrevistas no fórum para renovar cadastro, que se diz, né? Abrimos as opções para pegar uma criança um pouquinho maior, para não ser bebê e demorar tanto, né? Mas não chegava a nossa vez. E sempre tentando, né, engravidar. E aí foi em 2019, que todas as tentativas nós tínhamos feito em clínicas em Porto Alegre. E aí, em 2019, nós íamos para São Paulo e aí nós recuamos, falamos, vamos dar uma chance para a clínica aqui de Lajeado. Né? Que tem um centro que está virando referência também em reprodução, né? Exatamente. Vamos dar uma chance, eu trabalho na Univates e ali eu ouvia muitas recomendações de um médico que tinha vindo de Porto Alegre, que era referência, enfim. Tá, vamos dar uma chance. Então, né, já tinha marcado uma consulta numa clínica em São Paulo, tá? Desmarca lá e vamos tentar aqui. E aí fizemos todo o procedimento, né?
de coleta de óvulos, enfim, a inseminação em si. Congelamos os embriões para poder fazer análise genética, porque em função da minha idade, nessa idade não se transfere embrião, assim, porque a probabilidade de um embrião ser saudável é muito baixa, de 5%. Né? Nossa. Então, fizemos análise genética, os embriões ficaram congelados, e de todos os embriões que nós tivemos um embrião normal, saudável. Né? Nossa. Um único. É, um único embrião feminino. Na época, a gente podia já saber qual era o sexo. E aí, veio a pandemia. Né? Veio a pandemia e aí o embriãozinho ficou lá congelado. E a pandemia passou e eu tinha muito medo de fazer a transferência desse embrião, porque parecia que era a nossa última chance, sabe? Eu já, na época, com 44 para 45 anos, 43 para 44, na verdade, e eu falava com a minha psicóloga, né? Eu disse, e se esse não der certo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Então, tinha uma chance, e parecia que quando eu ia gastar essa chance, se não desse certo, eu não teria mais chance. Então, tu fugia um pouco disso também? Fugia muito. Aí eu tinha uma outra crisezinha de ansiedade, dizia não, agora não. Começava o processo e recuava. E com um apoio, assim, sensacional da minha família, né, do meu marido, obviamente, dos médicos, do médico, principalmente, ali do Centro de Reprodução do Bruno Born, da minha psicóloga também. E até que em início de 2022, né, nós, vamos lá, é agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Né? Fizemos todo o preparo do endométrio, do útero, isso é interessante pensar, porque apesar de tu ter tido esses 13 anos de preparo psicológico, de saber que poderia vir, quando chegou no momento decisivo, deu um frio na barriga. Dá um frio na barriga. Né? E deu esse frio na barriga quando eu engravidei. Também. Eu acredito. E aí começaram a fazer início de 2022, então. E aí, então, né, início de 2022, vamos lá, né? Preparo do útero, fizemos alguns outros tratamentos que são bem, assim, alternativos mesmo, mas aquela coisa, não tinha evidência científica comprovadamente, isso é eficaz ou não, mas vamos lá, vamos tentar. Medicação e tal. E aí, no dia 21 de março de 2022, nós implantamos, né, transferimos o embrião para o meu útero, né? E esperamos 10 dias, né? 10 longos eu ia dizer dias. Longuíssimos dias. Tenho certeza. Né? Pela primeira vez, eu não fiz nenhum teste de gravidez nesses 10 dias. Esperei o dia que o médico pediu para fazer. E pela primeira vez, eu não abri o teste de gravidez antes do meu marido. Pela primeira vez, eu cumpri o que o médico e a psicóloga sugeriram. Cumpri o protocolo, né? E no dia 31 de março de 2022, a gente abriu um teste positivo e... Meu Deus. Só felicidade. Sentimento que não tem como explicar, não certo, tem, né? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Realmente foi, com certeza, um dos momentos mais felizes da minha vida, e com certeza será para sempre um dos momentos mais felizes da minha vida, quando nós estacionamos o carro numa ruazinha lá e eu abri o celular e vi um número, sempre era inferior a 0,1, né, que mede o hormônio, né? E eu só olhei para o Marcelo e disse, deu certo, eu tô grávida. Meu Deus. E aí nós dois começamos a chorar, e aí... E já sabiam que ia ser uma menina também. E já sabíamos que já tinha nome, né? O Marcelo tinha sugerido por uma história nossa ali, já tinha nome, então. E já estavam aguardando a Pietra. Já estávamos aguardando a Pietra. Meu Deus, deve ter sido assim uma lavação de alma, né? Foi. E eu olhei para o Marcelo e eu disse, fala alguma coisa. E ele disse, eu não tenho o que falar, é que eu preparei um discurso para o caso de dar errado. Eu pensei o que eu ia falar para te consolar, que nós íamos adiante, que nós íamos para a Clínica de São Paulo, que nós íamos continuar tentando. Eu não pensei, porque se desse certo, eu pensei, bom, daí tanto faz o que eu falar, né? E aí, dali, a gente foi almoçar, porque era cedo, e depois fomos para casa da minha mãe, né? Aí foram contar já pro pessoal? Só para minha mãe. Aí tava lá a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha. E nós chegamos e tocamos a campainha, né? Deixamos o carro longe, assim, para eles não ouvirem que a gente estava chegando. Tocamos a campainha
E a minha mãe abriu a porta, eu me escorei assim, olhei, eu disse, tem almoço para 3? Bah, meu Deus. Aí foi uma choradeira, todo mundo chorando. Foi uma choradeira, todo mundo se abraçando. E aí, silêncio. Daí eu não quis contar, né? Daquele medo, daí começa aquele receio, né? Cada vez que tu vai no banheiro fazer xixi, tipo assim... Eu ia dizer, porque depois, né, assim, descobre-se, né? Dizem que tem aquela questão dos 3 meses, né? Exatamente. Que muitas mulheres nem contam, né? Nem divulgam. A recomendação médica, às vezes, é tu não fazer de um grande evento ainda, porque pode ter percalços no meio do caminho, mas, né, pra quem é próximo a gente sempre conta, né? Com certeza. Né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né, que nem no exemplo da Luísa, de dizer, ficou sabendo só no final dos 3 meses, né, com 12 semanas, por um lado, que bom, não passou por toda essa ansiedade dos 3 primeiros meses, que tem gente que leva de uma forma muito tranquila, mas tem gente que não. A minha irmã já tinha tido 2 perdas antes de ter a Lívia, né, que é minha sobrinha, então a gente fica com aquele medo, receosa, né? Eu pensava, poxa, né, e eu tive um sangramento na 6ª semana. Na sexta-feira santa, eu acordei com sangramento, então foi horrível, assim, e ali me desencadeou uma crise de ansiedade. Eu acredito. Depois de tudo isso, toda essa carga, ainda lidar com... eu tive que ficar em repouso alguns dias, enfim, então ali foi assim, meu Deus, e se eu perder? Né? Tipo, a gente viveu uma felicidade plena, que tu podia me derrubar da cadeira, eu ia te dar um abraço e dizer, vem cá, Nath, eu tô grávida. Né? Não gosto de ti, não tem problema, eu tô grávida. Azar é teu, eu tô grávida. Tô grávida, então o mundo tá caindo, tô grávida. Né? E gurias, ser mãe sempre foi algo que vocês pensaram na vida de vocês? Sempre foi algo que vocês desejaram? Seja quando a gente é criança, brinca, né? Disso, foi alguma coisa presente pra vocês? Eu sempre quis adotar. Sempre dizia que tem muita criança no mundo precisando de amor. E eu sempre quis adotar. Mas veio antes. Então... Mas nada descarta, tu é bem nova ainda. Nada quem descarta. sabe mais pra frente. Exatamente. Entra na fila logo, tá? Porque demora. Pra ontem. E tu, Vivi, sempre teve a vontade de ser mãe? Assim, eu vou dizer que eu sempre dizia, assim, que eu queria ter filhos, né? Mas era uma coisa, assim, que eu não buscava, assim, incessantemente, porque eu pensava assim, bom, a hora que eu quiser eu vou engravidar. Sabe aquela coisa assim, não, eu vou ser mãe, sim. Mas daí, quando eu quiser eu engravido, né? E aí vem o destino, ou seja lá o que for, diz, não é bem assim. Não é tu que controla. Não é tu que controla, né? Então, era uma coisa assim, e eu me questionei às vezes assim, tá, será que não é para eu ser mãe? Né? Será que eu não estou engravidando porque não é para eu ser mãe? Né? A gente se questiona, deve passar isso pela cabeça, todo mundo né? engravida, quer dizer, quase todo mundo que quer, né? Será que não é para eu ser mãe? E aí eu pensava, não, é por algum outro motivo, né? Sei lá, eu daí me desenvolvi mais profissionalmente, enfim. E assim como a Luísa foi mãe aos 16, eu fui mãe aos 45, né? Cada um tem o seu momento, é como tu disse no início, né? Hoje eu vejo que esse é o melhor momento para mim, para o Marcelo, para nossa família, né? Teria sido diferente se eu tivesse engravidado com 33 anos, com 32? Pode ser que sim, né? Melhor, não sei. Pior, também não sei. Né? Nunca saberemos, né? Então, o momento certo é o momento que as coisas acontecem. E então, respeitar o tempo das engravidou coisas, aos né? 16, porque ela é para ser mãe do Lourenço aos 16. Exatamente. Exatamente, eu também acredito muito nisso, e no tempo certo das coisas, né? Se não foi antes, não vai ser depois. Quando acontecer, independente de quando, vai ser o momento certo. E para viver com a cabeça que a gente tem, aprender com a cabeça que a gente tem também, né? Porque tudo, não só a maternidade, mas tudo são ensinamentos. Então, o que a gente passa, o que a gente sofre ou não, ou o que a gente experiencia, né? Pra gente aprender alguma coisa. E essa coisa de controle, né? Eu sempre tive muito, assim, esse perfil de querer controlar as situações e as coisas, né? Ai, amiga. Eu preciso ter as coisas sob controle. Sim. Então, daí, quando eu engravidei, enfim, eu tive um probleminha ali de pressão mais alta no final da gestação. Final não, nos 32 semanas. Eu sabia que a minha gestação não iria até o fim.
Nós faríamos uma cesárea quando eu completasse 37 semanas. Então, eu já comecei a pensar qual seria a melhor data de novembro para fazer a cesárea. Dia 16, dia 14, dia 20, dia 22. E eu olhava e pensava. E aqui, que número fica mais bonito. Escolher o signo é muito importante. Né? Dia 14, porque é véspera de feriado, dá para fazer aniversário. E aí, dia 2 de novembro, feriado de finados, eu acordo de manhã e a minha bolsa estourou. Então, ou seja, assim, de novo, você não tem controle sobre a situação. Né? Não Foi só pra te mostrar. Nada. Foi só pra te aí, mostrar. tipo assim, mocinha, quem manda aqui não Tu ainda não aprendeu? Exatamente. Né? Exatamente isso. E no que a gente mais quer, é o que a gente menos tem controle, né? Exatamente. Né? No assunto que mais nos interessa. Isso aí. E aí a Petra nasceu também no dia que fechou 35 semanas, mas graças a Deus, saudável, né? Tudo bem. Mas é isso, a gente não controla o destino, né? A gente não controla as coisas que a gente gostaria de controlar. E que dizem que quando nasce um filho, também nasce uma mãe, né? Então, quem é mãe sempre diz, né? O sentimento incondicional, o amor que não se mede, todas aquelas frases prontas que a gente conhece, mas que eu tenho certeza que são muito reais. De que forma o momento do nascimento transformou vocês? O que vocês sentiram? Se é possível descrever, né? No momento do nascimento dos filhos de vocês. Bom, como foi prematuro, né? Então, ali no momento, era muito medo. Porque eu não pude nem pegar ele no colo, nada. No momento em que ele nasceu, ele já foi enrolado num saco plástico e colocado dentro da incubadora e já foi levado para UTI. Ele ficou 2 meses lá, né? 2 meses na UTI. Então, tipo, de fato, eu só consegui entender e ficar feliz com aquilo, sentir tudo, quando ele tinha 1 mês e pouco, que foi a primeira vez que eu peguei ele no colo. Meu Deus, 1 mês e pouco até pegar ele. 1 mês e uns 15 dias, assim. Daí eu consegui pegar ele no colo. E daí foi, assim... Não sei descrever o que eu senti, mas foi muito bom. Muito bom, E assim. esse 1 mês e meio deve ter sido eterno, né? Sim, era muito ruim, porque eles não podem te dar uma notícia boa. Porque ele pode acordar amanhã... Quer dizer, ele pode não acordar amanhã. Assim como aconteceu com... A gente passou 2 meses lá. Mas somente 4 bebês morreram. Eu digo somente porque tinha muito. Todo dia entrava 2, 3 lá na UTI. A gente não tem noção de quantos entram lá. Mas quando tu tá lá, tu vê. Então, sim, foram 4 nenês. Mas tu sempre tava lá angustiada, sabe? E agora? E agora? Todo dia tu ia lá, pegava informações. Eu não podia pegar sozinha porque era menor de idade. Então, ou meu pai ou a minha mãe iam comigo lá pegar as informações dele, eles passavam. Então, era muito angustiante, assim. Eu acredito, mas tu teve uma rede de apoio muito presente também nesse momento, né? Sim, todo dia, pelo menos, alguém da família ia lá visitar ele. Todo dia. E daí também, quando ele ganhou alta, assim, foi maravilhoso. A festa, né? Sim, a festa. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, a gente sempre deixava uma roupinha separada, porque a gente nunca sabia quando ele ia ganhar alta. E daí ele já passou lá, ele não podia nem pegar a criança ainda no colo. Foi as enfermeiras virarem as costas que ele pegou. Um jeitinho a gente dá, né? Mas é bem assim, foi apavorante, mas no final foi muito bom. E aí, quando ele chegou em casa, então, depois desses 2 meses, né? Se transformar em uma mãe, né? Uma menina de 16 anos que precisa encarar as responsabilidades da maternidade. Como é que foi essa transição para ti? Foi... Como eu estava ali na UTI todos os dias, durante 2 meses, eu fui aprendendo muita coisa ali também. E eu sempre morei com a minha mãe, com meu pai, também eu tinha o apoio deles em casa. Mas assim, eu não tinha leite. Ele não tinha força para sugar leite. Então, ou eu precisava tirar, ou eu precisava comprar e fazer. Então, era regrado. Tipo, de 3 em 3 horas, a gente dava leite para ele. E se ele estava acordado ou não, a gente dava para ele. Então, foi bem complicado, mas foi se tornando fácil. Com o tempo, tudo se torna fácil, né? E tu sentiu, assim, internamente essa mudança, acho, né? De adolescente, menina... Sim, tu sempre sente. Pra mãe, né? Porque Enfim. tudo muda, né? Tipo,
o que eu queria fazer antes não era mais o que eu queria fazer. E tu pensa assim, como é que eu posso dizer? Eu queria fazer algumas coisas, as minhas amigas outras, daí tipo, tu acaba mudando até teu ciclo de amizade. Eu ia dizer, porque não pertence mais àquela realidade, né? Então, tu Sim. começa a viver de uma outra forma e atrai pessoas compatíveis com o momento que tu tá vivendo, né? Isso aí. É uma coisa natural, eu acredito, né? Sim, foi muito natural. Mas também, eu sempre tive amigas desde a infância que hoje também. Hoje a gente vai dormir os dois juntos na casa, a gente faz uma festa do pijama nós três, tipo, eu Ai, e que uma legal. amiga minha. Então, é muito bom, assim. As amigas que também acolheram o teu filho, né? Sim, sim. E o teu momento mãe. Desde pequeno, desde pequenininho, a gente sempre ia, nós dois, ia na casa de alguém. Ou, tipo, era sempre... Tu sempre inclui mais alguém, né? Não, isso deve ser muito, muito legal de viver também, né? Isso é uma coisa muito positiva dessa fase, né? Sim, até porque eu ainda frequentei a escola, né? Depois. Sim, sim. Ele só pôde ir pra creche depois que ele teve 1 ano, né? Até por conta do contato com as pessoas. Então, depois, eu ia pra escola, e daí eu pegava ele na creche, e daí eu sempre tava Se em volta. adaptou com a rotina, tava sempre junto, chaveirinho, assim. Hoje ele diz que ele é meu chaveirinho. Ai, sério? Que legal. Vive pra ti, como é que foi esse momento tão transformador? Bom, então foi como eu estava planejando algo, né? E foi muito incrível, porque eu coloquei no dia 1º de novembro à noite a última coisa na bolsa de maternidade. Pra deixar pronto. A última coisa foi à noite, que era um produto para limpar meu rosto, tipo, porque eu imaginei que eu ia, né, passar um produtinho, né, pra ficar mais bonitinha pra cesárea, né? Pra tirar uma foto. E eu precisava de algo para depois tirar a maquiagem. E eu já planejava que lá no hospital eu também ia me maquiar para estar bonita, porque para mim tudo foi uma festa, né? O puerpério foi uma festa, foi férias, foi um período de férias para mim, assim. Às vezes eu me sinto um pouco mal até de falar, mas deixa eu voltar primeiro para o momento então que a Pietra nasceu. Então no dia 2 de manhã, né, estourou a bolsa e eu disse pro Marcelo, eu acho que estourou a bolsa, né? Aquela água correndo. Eu acho. Eu escrevi pra médica, Carol, eu acho que estourou a bolsa, né? Tipo, é óbvio que estourou a bolsa. E aí, vai pro hospital, naquela correria, chorando. Deu medo, escrevi pra minha psicóloga, escrevi pra minha psicóloga, a Nath Peixoto, Nath também, né? Que é, assim, super especial pra mim. Nath, ela vai nascer e agora? Né? O que eu faço? Eu vou virar mãe? Ela vai nascer, né? Tipo, eu esperei 13 anos e agora? Né? Parece assim, nossa, eu estava super preparada. De fato, eu estava preparada, mas dá medo, né? Mas não importa o preparo. Dá medo. Quando chega a hora, dá medo. Não, né? Suficiente. Exato. Você nunca vai se sentir preparado o suficiente. E aí fizemos lá todos os procedimentos, enfim, e a Pietra nasceu perto do meio-dia e antes, uns dias antes, umas semanas antes, nós tínhamos consultado com o pediatra, ele explicou como seria o processo. A Pietra vai nascer, e assim, eu vou ver ela no primeiro minuto e ela vai pro teu colo. E a Pietra nasceu, chorou muito pouco e a Pietra não vinha pro meu colo. E eu olhei uma hora pro Marcelo e disse, tem alguma coisa errada, né? E aí, assim, mas tava todo mundo normal, assim, não tinha muito barulho na sala de parto, né? Sim. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu disse, gente, essa criança não tá chorando. Marcelo, tem alguma coisa errada. Ele dizia, calma. Daí, daqui a pouco, o pediatra disse, pai, pode vir aqui. Daí o pai foi lá. Bom, então ela teve ali, né, por ser prematura, enfim, uma dificuldadezinha para respirar e tal, mas de repente ela veio pro meu colo. E eu sinto aquele cheiro, né, hoje, assim, se eu fecho os olhos, eu sinto aquele cheiro. Eu não chorei naquele momento. Eu chorei antes, mas naquele momento eu não chorei porque, eu não sei, eu olhava aquilo ali e pensava, pronto, tudo que eu queria agora é existe. Real. Existe. Deu certo, né? Deu certo. Sabe? Tá aquela aqui. coisa assim, tá aqui. E aí, palpável agora. E aí, assim, realmente, naquele momento, assim, eu sou mãe, então eu queria fazer tudo de melhor pra Pietra, né? Desde amamentar, que era algo que eu pensava assim, se eu não tiver leite, se não der certo, eu dou fórmula.
Que nada, eu quis amamentar e graças a Deus amamento até hoje, deu super certo, porque também tive uma rede de apoio, né? Tive consultora de amamentação que me ajudou muito. Eu me preparei realmente em todos os sentidos para poder maternar de uma maneira tranquila, tive muito apoio do Marcelo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas teu marido ajuda? Não, ele não ajuda, ele é o pai, ele tá junto, né? Isso é uma ele coisa que eu também acho bem importante, né? Porque, assim, apesar de ser um programa que a gente tá falando de maternidade, com 2 mulheres aqui, a maternidade, ela não se resume só à mãe, né? Então, assim, é todo um contexto, desde a presença super importante do pai, nem se comenta isso, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Exato. E então, assim, não só na criação, né, da criança, mas a presença naquele momento de dificuldade, fragilidade, o corpo voltando ao seu normal, à sua normalidade, um pico hormonal absurdo, né? Os hormônios ficam enlouquecidos. Então, a importância de ter alguém que esteja junto, acompanhando essa fase, né? Isso eu acho que também faz toda a diferença. Eu chorava muito. Chorava, assim, muito nos primeiros dias. Porque na hora de ir embora do hospital, tava lá minha mãe, o Marcelo, então. E aí a enfermeira, né, colocou a Pietra naqueles carrinhos. Eu tinha que ir de cadeira de rodas, enfim. Tinha balões e a gente ia descendo pro estacionamento. Eu chorava. Eu olhava e dizia, mãe, tá acontecendo, sabe? De emoção. Eu imagino. Eu conheço a Vivi há bastante tempo e apesar da gente, como a gente tá falando, quase um ano a gente não se via, mas sabia dessa busca, né, por esse sonho. E quando eu vi no Instagram, eu pensei, ai, que legal, eu não acredito que a Vivi tá grávida, vai ter. E quando eu vi, ela já tava tendo filho, porque o tempo passa rápido pra nós, né? Muito rápido. Então, eu fiquei muito feliz por ti. E vejo também toda a família, ali a Tami também, né? Super envolvida. Dinda, né? Dinda, claro. Dinda. Grude. Eu já sou, né? Já sempre fui grude da minha sobrinha, né? Quase, eu posso dizer assim, com muito orgulho, uma segunda mãe para Lívia, né? E sinto ela como uma filha também. Mas claro que ter o seu filho é diferente. É outra coisa, diferente, né? E na ida para casa, assim, parece que caiu uma ficha. Assim, eu e o Marcelo andando, o carro, ele na frente, eu atrás com a Pietra. Nós dois chorando desesperadamente, sabe? De alegria, mas desesperadamente. Quase ele teve que parar o carro, assim. Meu Deus. Porque a gente, deu certo. Porque apesar, né, eu acho que é por isso que eu acho que o momento do nascimento, ele é tão simbólico, assim, ele é tão forte, né? Porque tu vive a gestação, tu vive aqueles momentos, mas, tá ali, né? Saiu de ti, tá ali, agora te vira. E aí eu acho que é muito o que a Luísa falou, né? O que a gente queria antes, a gente não quer mais. Não quer mais. Entendeu? Muda tudo. Né, aquela coisa de pessoas que às vezes se sentem um pouco egoístas, dizem que perdem o egoísmo realmente, porque aquele serzinho é a tua prioridade, né? Eu só vim aqui hoje porque o horário foi possível mudar, porque eu não abro mão de manter a rotina da Pietra. Ela é minha prioridade, né? E com o maior prazer, isso é bom, isso é legal. É uma doação. Né? Exatamente. Genuína, né? E prazerosa. Isso é importante salientar, porque a gente vive hoje, né, num contexto social em que, se a gente analisar bem a nossa história, antes não existia, ou existiam pouquíssimas, vamos dizer assim, mulheres que não eram mães, né? Então, a maternidade sempre foi algo muito automático na mulher, né? A reprodução sempre foi muito automática. Com o avanço, né, social e com bandeiras muito fortes levantadas, a gente entende hoje que muitas mulheres não querem ser mães, né? Não querem ter essa experiência. E tá tudo bem, né? São escolhas. Acho importante, inclusive, reconhecer quando tu não tem esse lado aflorado. Porque conhecemos muitas histórias de mães que não são boas mães. Então, também, se é para ser assim, né, com uma criança que não seja, né? Mas o que eu mais acho fascinante é que hoje nós temos essa liberdade, essa diversidade, né? Apesar de que a minha mãe sempre me fala assim, tu só vai saber quando ser mãe. Né? Então, assim, tá tudo bem, né? Mas eu acho legal essa pluralidade que a gente tem hoje e poder escolher, né? E poder escolher viver tudo isso.
Sabe que quando a gente fala-se muito do puerpério, né, das dificuldades, e de fato é um período difícil, porque eu tenho amigas, enfim, pessoas que passaram por esse momento com muita dificuldade. Eu brinquei antes, né, que para mim foi quase como férias, porque não é que eu não me autorizava a reclamar de não dormir, ou do seio doer, ou, né? Não é que eu não me autorizava, mas é que eu queria tanto aquilo que eu disse, nossa, que legal, né? Sim. Que legal acordar de madrugada para dar de mamar 3 vezes. Que legal, ai, mas tu tem privação de sono. Não, realmente, né? Tenho, mas vou dar uma descansadinha de tarde, eu vou dar uma descansadinha. Eu queria viver aquilo. Né? Eu me questionava assim, como tem gente que terceiriza isso, terceiriza o banho da criança. Desculpa, assim, mas sabe, o meu sentimento é assim, ó, isso é tão bom e passa tão rápido, né? Passa tão rápido. A gente dava banho no Lorenzo no colo, sabe? Pra segurar ele, pra sentir isso ali. Era muito bom. Hoje não quer mais, mas... Já tá um gurizinho crescido, né? Mas isso eu acho também interessante, porque sabemos que o puerpério é um momento muito delicado de oscilação hormonal, de muitos conflitos internos, né, da mulher, de se entender, até realmente se entender como mãe. É um processo, né? Porque tu entra com a criança na barriga, tu sai com ela no teu colo do hospital. Então, não é fácil de assimilar, eu imagino. Mas esse processo, como tu também estava com todos esses anos esperando viver, é aproveitar tudo pelo lado positivo, né? Eu tenho uma tendência já padrão, assim, de ver as coisas pelo lado positivo, assim. Eu sempre tento ver pelo lado positivo. Mas acho que uma das coisas que também eu aprendi muito com a maternidade é não julgar outras mães. Eu também sempre procurei não julgar, mas se o teu puerpério, teu ainda não, mas, né? Se o teu puerpério foi terrível e muito difícil, eu sinto muito, mas eu acredito e respeito, e que pena que foi tão difícil, sabe? Porque sim, né? Tem gente que sofre muito e tá tudo certo também. Sim. Né? E tem que sofrer se estiver sofrendo, se dá esse direito. Não abafar aquela emoção, né? Aquele sentimento aí, no momento. exatamente. Viver realmente o sentimento, né? Isso aí. Faz parte, né? Faz parte. E aí que tá, são experiências, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, com sintomas diferentes, com expectativas diferentes, tudo diferente. Ninguém é igual a ninguém. Vai ser sempre diferente. E da forma que for, que seja bonito, que seja algo que venha ensinar. Né? E quando é muito difícil, né? Todo mundo diz passa, né? E de fato passa. Tudo então, passa, tudo né? passa, né? Tudo em algum momento tem alguma coisa boa também. Não é só coisa ruim. Tipo, tu tá ali, dói o peito. Mas daí tu vai estar ali com a criança, tu vai ver ela desenvolvendo. Isso também é muito bom. Então não é só coisa ruim. No início, nos primeiros dias, assim, de amamentação, a Pietra mamava e o Marcelo ficava, tipo, beliscando a minha perna para eu tentar sentir desviar dor, sentir outro tipo de dor junto, sabe? E aí eu falei antes, né? Antes dela nascer, eu disse, se tiver que dar fórmula direto, beleza. Mas depois não, eu quis muito amamentar, porque eu sentia algo assim também. Tu chegaste a amamentar? Até os 2 meses. Tu conseguiu? Um pouco, sim. Que bom. Porque, às vezes, quando o bebê fica na UTI muito tempo, não é possível, né? Mas tu tira leite, enfim. Mas é uma né? coisa muito instintiva, né? Exatamente. E, mais uma vez, tem mulheres que não querem amamentar. Ok. O importante é dar amor, né? Mas, para mim, isso foi também uma surpresa. Né? A amamentação foi uma surpresa e algo assim que eu curto demais fazer. Essa noite, a Pietra dorme a noite inteira, mas essa noite, ela acordou 1 da manhã, ela quis mamar. E o pediatra diz, não, né? Deixa ela dormir, porque senão vicia e tal. Jurou. Vem cá, querida. Vem cá na mãe. A mãe da mamá. E eu tenho uma pergunta agora que me veio agora. Não estava nem no roteiro, assim, na minha cabeça. Mas existe muito aquela questão de pitaco, né? Na criação, nas decisões. E isso eu vejo muitas amigas minhas que são mães reclamando. E eu acho justo. Porque cada um sabe do seu, né?
como é que foi pra vocês? Aconteceu de vir gente dizendo faz assim, faz assado? Como é que foi a reação de vocês? Não tô nem aí, faço do meu jeito. Vou ouvir essa pessoa. Se estressaram com isso em algum momento? Muito. Nossa, ainda mais porque eu era menor de idade, né? Então, tipo assim, tudo que eu fazia era errado pra todo mundo. Mas a minha mãe sempre disse, quando tu era pequena, eu não gostava que falavam pra mim. Daí ela falou, se tu precisar, tu vem me pedir. Ai, que legal. Então, que nem as outras pessoas, eu só deixava falar, né? Que nem na UTI, eles ensinaram ele a tomar leite sentado. Desde bebezinho, então era sentado que ele tomava leite. E o pessoal achava o cúmulo, porque ele precisava tomar leite deitado. Então, tipo, eu só deixava falar. Sim. Mas dizem, né? Porque a gente sabe, né? Só quem vive ali o contexto de qualquer situação. Aí tem opiniões externas, sempre vai ter. Mas na criação do filho, eu vejo que a mãe vira uma onça, vira um tigre, né? Sim, porque é eu que vou ter que arcar com tudo depois, né? Tipo, se botar muita roupa, a criança vai ficar desidratada. Quem que vai ter que cuidar dela depois? Porque aconteceu comigo quando eu era pequena. Alguém deu muito pitaco e minha mãe colocou muita roupa em mim. E eu fiquei, tipo, eu cheguei a ficar com bolinhas e tudo mais, sabe? E quem que teve que cuidar de mim depois? Foi minha mãe e meu pai. Então, tipo, eu sempre fiz o que eu achei que era melhor. Ai, que bom. Te respeitou também os teus instintos maternais. Mesmo assim, tão jovem, né? Teve o instinto maternal e conseguiu colocar isso em prática. Que bom, né? É isso. E olha como foi forte, né? O biológico é perfeito, isso né? Aí. Ele aciona vários gatilhos e intuições. Sim, é verdade. E tu, Vivi, passou por isso também? Assim, nós, nos 3 primeiros meses, nós não recebemos visita para Pietra, né? Exceto a minha mãe, a minha irmã, a minha sogra. Família. Restrita ainda por cima. No primeiro mês, nem a minha avó, nem nada, né? Nós fizemos isso tanto por ela ter nascido prematura, por recomendação do pediatra, e porque foi bem uma onda de Covid que teve no final do ano e tal. E ali eu acredito que eu tenha sido um pouco julgada, né? Mas como eu não recebia visita, eu não recebia pitacos. Porque não via ninguém ali nos 3 primeiros meses. Eu achei ótima essa. Né? Ótima ideia. Adorei, eu achei incrível. E teve um dia umas pessoas que quiseram vir, a Pietra já tinha uns 2 meses, e eu disse, tá bom, de máscara vocês podem vir, e sem pegar lá no colo, obviamente, né? E essas pessoas vieram, 2, 3 pessoas, né? De máscara e tal. Não sei se gostaram ou não, mas vieram. E eu dizia para mim mesma, e eu e o Marcelo conversávamos, e a minha mãe e a minha irmã, aquela coisa assim, poxa, nós levamos tanto tempo para ter a Pietra, nós vamos proteger a Pietra o máximo, porque é isso que a Luísa falou. Eu que vou arcar com as consequências do que eu fizer. Né? Do que eu permiti. Então, nesse início, nós não tivemos muito pitaco, porque não tinha muito contato com outras pessoas. É. Solução incrível, gente. Anota aí. Boa, né? E assim, não deixa ninguém entrar minha mãe e minha irmã, minha irmã por ser mãe, né, há pouco tempo, a Lívia tem 5 anos, e a minha mãe também, por ser minha mãe, né? Estão autorizadas a dar pitacos, e eu aceito o que eu achar que eu posso aceitar e que eu quero aceitar, e que o Marcelo também concorde, porque a gente, né, tá criando a Pietra junto, e o que a gente achar que não é necessário, agradece, né? Obviamente que tem uma outra pessoa que diz, ai, mas tu não sai com ela, ai, mas tu ainda tá dando de mamar, ai, mas tu não sei o quê, ai, mas tu já começou a introdução alimentar, mas como ainda não? Porque sim, porque não? Daí a gente dá uma risadinha e agradece. Né? Assim. Segue teu rumo. Né? E aí nada como terapia. Terapia fazer terapia é muito bom, né? E aí a minha psicóloga diz, tu vai criar tua filha, é tua filha, tu cria ela como tu quiser. Né? E qual o maior desafio para vocês na maternidade? O que foi mais desafiador desde que vocês se tornaram mães, assim? Algo que vocês pegaram e pensaram, poxa, isso aqui é difícil, mas eu vou lá, mas é difícil. Eu acho que toda fase da criança tem muitas partes difíceis, né? Por exemplo, hoje o Lourenço não quer ir para a escola. Ele decidiu que ele não é obrigado a ir para a escola. Ele decidiu, não quer ir. Ele tem 5 anos e ele decidiu que ele não quer ir para a escola. Não quer ir para escola. Ok. E daí, boa, Lorenzo. Qual a saída dele? Eu vou dormir na minha avó. Ele tem uma válvula de escape chamada avó. 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 Mas toda... E daí tu sempre fica pensando, será que eu tô fazendo certo?
será que isso é bom? Será que é ruim? Será que isso vai fazer ele sofrer mais tarde? Será que não? Então, acho que não, toda fase tem uma parte difícil. Mas essa incerteza de se tu tá fazendo certo ou não, acho que é a pior coisa. Nossa, eu achei incrível esse teu relato agora, porque eu acho que deve ser, porque tu é responsável por uma criança, por a formação de um ser humano, e a gente não sabe nem se a gente está fazendo certo com a gente mesmo, às vezes. Né? E ter essa responsabilidade em relação a outro serzinho ali, realmente deve ser muito desafiador, né? Eu vou na onda da Luísa. Eu acho que o maior desafio é: será que eu vou fazer certo? Será que eu vou conseguir educar a Pietra bem para ela ser feliz? Independente do que ela quiser ser, mas ela ser feliz. E esses dias eu vi um vídeo de que a gente não deve cobrar isso dos filhos, dizer assim: não, filho, eu quero que tu seja feliz. Porque o filho vai se sentir na responsabilidade de ser feliz. E daqui a pouco a gente não é feliz o tempo inteiro. Então, que também nós não podemos ficar falando isso para os nossos filhos. Eu quero que tu seja feliz. Tu tem que ser feliz. Sabe? Então fica a dica. Você vai se cobrar para ser feliz. Isso aí. Então, não, é dar amor. Sim, o meu objetivo é que ela seja feliz. Mas o meu objetivo é que ela esteja bem e que quando ela não estiver feliz, ela saiba que tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, outra avó, tem um colo, né? E desafios práticos de dia a dia também, né? Porque a gente está falando assim um desafio mais filosófico, assim, né? Disso, né? Saber se está fazendo certo ou não. Mas tem os desafios do dia a dia, os desafios práticos. Por exemplo, precisar voltar a trabalhar. Para mim, esse foi o maior desafio, voltar a trabalhar. Foi o momento que talvez eu mais tenha sofrido, né? De ter que deixar a Pietra. Eu optei por ter uma pessoa para cuidar dela, conseguimos uma pessoa de confiança. Não ser tu mais durante todo aquele tempo ali com ela. O primeiro dia que a Vera, então, que está conosco e que foi com a Pietra para o quarto para fazer ela dormir, eu entrei em prantos, eu corri para a sala, para o escritório onde o Marcelo estava, chorando desesperadamente. Ele disse: o que foi? Ela tá fazendo a Pietra dormir, tá cantando para ela. Um ciúme rolou ali também. Um ciúme, uma coisa que não. É meu. É a minha filha. Como assim agora eu vou ir trabalhar e alguém vai ficar ninando a minha filha? Sabe? Isso me doeu muito no início, assim. Foi muito difícil mesmo. Os primeiros dias, primeiras semanas. É mais um desapego da mãe do que da criança, né? Provavelmente sim. Nem sente falta, né? Então, isso pra mim... E hoje, por exemplo, quando eu fui sair depois do almoço, a Pietra olhou pra mim e começou a chorar. Ela tá chegando na fase de entender que eu vou sair, a angústia da separação, né? Que se chama. Então, eu vou ter que me preparar para isso também. Então, eu peguei ela um pouquinho, disse: a mãe vai trabalhar, ficam se divertindo aqui, depois a mãe vem, né? Aquela coisa assim de... Mas a mãe sofre. Então, esse foi um desafio bem grande para mim, de voltar a trabalhar. Mas eu queria voltar a trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Também faz parte da tua vida, da vida. E faz bem pra ti também, faz bem pra mim, faz bem pra criança. Exato. Né? Mas pra mim foi um desafio. Não, porque também só viver... Tu tem aquele período ali imposto pra viver a fase da maternidade, mas tu tem vários outros setores da tua vida pra administrar também. O teu relacionamento, a tua família, o teu trabalho, né? Exatamente. Então, eu acho que deve ser muito... complexo mentalmente saber separar tudo isso, porque tu quer viver tão intensamente aquilo com a criança, né? Que deve ser realmente difícil de se desvincular ali depois de uma licença. Ontem eu cheguei um pouco mais tarde, eram quase 6 horas, e hoje provavelmente eu vou chegar a esse horário também. Normalmente eu chego às 5. E aí, às 7, nós já damos banho nela e ela já vai dormir. Ela dorme cedo, né? E aí eu disse pro Marcelo: não dá, eu não posso chegar depois das 5, porque eu fiquei com ela só 1 horinha aqui e ela já vai tomar banho e vai dormir. Né? Não tem graça. Eu quero mais. Né? Mas a rotina dela, como eu brinquei com a Nath pra gente marcar o programa aqui, é quase, né? É cronometrada, é regrada. E é super justo, e foi justamente por isso que a gente, né, fez essa modificação no programa hoje para atender isso. A gente entende aqui a maternidade e a gente só quer facilitar também, porque a gente não queria deixar a Pietra ser a mãe dela hoje, né? E, gurias, a gente tá quase... Banho, né? Isso aí também. Vocês têm noção que a gente tem ainda só 10 minutinhos
Nossa, Passa rápido, né? Voa, né? Voa. E agora eu quero tirar um pouco vocês do contexto de mães e botar vocês no contexto de filhas, que eu também acho isso muito importante. Como é que é a relação de vocês com a mãe de vocês? E ela mudou depois que vocês foram mães? Mudou muito. Pra mim mudou. Até porque eu comecei a ver as dificuldades que ela tem comigo. Ainda tem, né? Porque, querendo ou não... filha pra vai ter sempre. sempre preocupações e sempre... Eu e minha mãe, a gente é muito parecida. Então, acaba que, às vezes, a gente tem uns atritos. Mas hoje eu consigo entender ela muito melhor. E a gente se dá muito bem. Tanto que ontem eu dormi na casa dela. Ai, que delícia. A gente não mora juntas, mas volta e meia eu tô dormindo lá. Ai, que delícia. Não, e fortaleceu o vínculo de vocês depois que você se tornou mãe? Bastante. Até porque, como eu disse, como eu acabo entendendo ela mais, ela também o entende. Então, ela às vezes me aconselha, eu até aconselho ela, então, tipo... Só uma mãe pra entender outra, né? Então, tipo, é muito bom. Isso foi muito bom. Pra nossa relação como mãe e filha, foi muito bom, sim. E tu continua te sentindo filha também? Não só mãe? Sim, claro. Continua? Ai, que coisa boa. E tu, Vivi, como é que foi? Como é que é, né? Como é que é? Nós sempre tivemos, assim, eu e a minha mãe e a minha irmã, né? Eu não consigo, às vezes, falar de mim e da minha mãe, e parece que eu tenho que falar da minha irmã junto, porque nós temos, assim, uma conexão, uma ligação muito, muito, muito forte. Nós sempre fomos muito próximas. Aí, quando a Lívia nasceu, mais ainda, né? E agora com a Pietra também. Mas eu sempre, por ter uma relação muito próxima com a minha mãe, né, eu sempre admirei ela demais por tudo que ela é, por tudo que ela construiu, né, pela história de vida dela, pelas dificuldades que nós passamos como família. Então, eu sempre senti ela do lado. Esses dias eu escrevi um post que quando a Pietra, desde que ela é recém-nascida, quando ela acorda numa soneca durante a noite e eu quero que ela continue dormindo, eu coloco a mão aqui no lado dela. Post, achei fofíssimo. Né, assim, e querendo colocar a mão assim e dizer, a mãe está aqui. Né? Às vezes eu digo, pode dormir, a mãe está aqui. Né? E... esses dias a Shanna Miller postou uma perguntinha dizendo assim no Instagram: o que significa para você a mãe tá aqui? Né? Quando a tua mãe diz a mãe tá aqui, o que será que pro Lorenzo significa quando tu diz a mãe tá aqui? Ou quando a tua mãe diz para ti a mãe tá aqui? Proteção total. Proteção, segurança, do tipo assim, ó, nada mais, tá bom, a mãe tá aqui. E eu tenho isso assim com a minha mãe, né? Aconteceu qualquer coisa assim, ó, se eu contar para minha mãe, parece que já 95% do problema está resolvido. Compartilhar, saber que ela está ali para te ouvir. Quando a gente casa, né, tem um cônjuge, isso também acontece. Mas nada substitui a mãe, né? Então, eu disse que quando eu coloco a mão ali, eu espero que a Pietra sinta que eu tô ali da mesma forma que eu sinto que a minha mãe tá. Né? E agora, sendo mãe, então, eu valorizo mais ainda isso, né? De saber que a minha mãe está ali, sempre. E hoje não necessariamente com a mão aqui fisicamente, mas eu sei onde que ela está. É só mandar uma mensagem. Exatamente, né? E aí ela respondeu no post, ela só botou: oi, filha, a mãe tá aqui. Ai, me arrepiei. Ai, não, nada realmente substitui a presença de uma mãe, o amor de uma mãe, né? O cuidado e o carinho e a proteção. Só no olhar a gente se entende, só no olhar a gente se comunica e entende o que a mãe tá dizendo pra gente. Por isso que eu fiz essa pergunta, assim, pra gente finalizar esse programa. Porque eu não sou mãe, vocês são mães, mas vocês também continuam sendo filhas. Então, eu acho que isso também é importante não perder depois da maternidade, né? Essa posição de filha. Desde que a mãe, que se torna avó, também não esqueça, porque às vezes a gente brinca. Esses dias a Lívia, minha sobrinha, estava um pouco resfriadinha. Não, minto. A minha irmã estava resfriada. E aí, no nosso grupinho ali do WhatsApp, a minha mãe perguntou assim, a minha irmã disse, eu tô resfriada, tô com um pouquinho de febre. E a minha mãe perguntou,
E a Lívia? Não, a Lívia nada. Ah, então tá bom. Do tipo... Sim. Tá tudo sabe? certo. A minha neta tá bem? Tá Isso tudo aí. certo. Isso Então, também é curioso, né? É curioso, porque daí o avô, a avó, eles vão focar na criança, né? E aí a minha O irmã mais brincou. frágil, no caso, né? Isso, e a minha irmã... Tá, mas tô com gripe, né? Tipo assim, não, mas é que tu fala o que tu tá sentindo, tu vai atrás. Sim. É diferente, então a gente brincou, Mas também é né? importante o avô e a avó também se colocarem ainda no lugares de pais, não só de avós ou de avós, né? Claro que sim. Eu acho isso fundamental, É, porque acaba acontecendo às vezes, né? Enfim, né? Sim. Essa confusão. Porque todo mundo quer proteger o mais frágil, Isso. o mais pequeno. O mais pequeno é ótimo, gente. O menor. O menor. O mais pequeno foi feio, hein? O menor. Então, assim... acho importante também manter cada um no seu lugar, né? Para Sim. que sejam só relações construtivas e saudáveis, Sim. né? Gente, eu vou começar a agradecer aqui a presença da Vivi e da Luísa. Foi um programa que, para mim, foi muito desafiador. Porque eu não domino esse assunto. Nem eu. Eu acho que ninguém domina. Não tenho essa experiência ainda. Mas gostei muito de ouvir os relatos. E tenho certeza que quem é mãe ou quem também não é... deve ter se identificado em algum ponto, né? Deve ter parado para refletir, pensar... daqui um pouco, se vai mudar de ideia, se vai manter a ideia, se quer ter 1, se quer ter 3, se quer ter 5, né? Mas assim... isso é uma ótima pergunta para finalizar. Vocês querem ter mais filhos? Eu quero. Gostaria de ter mais? Agora, olha só. teria essa agora. sensação. Sim. Mas maravilhoso. em função da minha idade, Sim. realmente eu não terei mais filhos, né? A não ser, claro, que o destino... Sim. Né, sim. se encarregue Vamos de deixar mandar. em aberto, porque eu acho isso assim, a gente não pode colocar exatamente. uma limitação. Mas, claro, que eu já vou fazer 46 anos, então a gente sabe que tem riscos, e enfim, né? E a Pietra recém nasceu. Mas à vontade, à assim, vontade, com certeza, eu teria 3, 4 tranquilamente. Eu sempre digo que eu quero ter. Inclusive, o Lourenço me pede, né? Ele já pede, ele irmãozinho? pediu. Uhum. Ele falou que ele tá na hora dele ser irmão. Ele quer ser o irmão mais velho. Alguém avisa, né? Porque por enquanto não. Por enquanto não, vai demorar um pouquinho. Não, e ter irmãos é bom, sim, a gente sabe, né? Eu sou a mais velha de 4 meninos, né? Então, assim... eu sou filha única. Você é filha única, olha só. Você tem a Tami pra compartilhar tem também. a minha irmã muita coisa, e tem né? a minha sobrinha, enfim, a gente compartilha muito, realmente. E eu não sei, Nath, se tu me permite, antes de terminar, eu acho que esse espaço também nós podemos usar como uma forma de apoio, tanto para pessoas, né, mulheres, que serão mães muito jovens, né, para ver histórias de sucesso, ou seja, aconteceu, bom, mas foi feliz, né? Foi feliz, eu tenho certeza que tu não te arrepende de absolutamente nada, né? E pessoas que também, mulheres, né, que tentam ser mães e não conseguem, que tem um médico de São Paulo, que é o médico com o qual nós nos consultaríamos, que sempre diz que só não consegue quem desiste. Isso é muito importante. Eu discordo um pouco, porque às vezes tem gente que realmente não vai conseguir, né? Mas enquanto há oportunidade de tentar, tem que tentar. Enquanto se sentir confortável para tentar, tem que tentar. Então, logo depois que a Pietra nasceu, a minha obstetra postou a história no Instagram. Eu li da Carol Leal, né? Isso aí. E repercutiu muito, muitas pessoas, muitas mulheres me procuraram para saber mais, né? Até o que tu fez, o que tu tomou, o que tu não, né? Tentantes. Exatamente, tentantes, né? Então, confiar, né? Confiar. Eu digo que foi talvez essa a única vez dos tratamentos que nós fizemos, sem, assim, de verdade, a única vez que eu realmente entreguei para o universo, para Deus, ou seja lá o que for, que se faça o que tem que ser feito. Né? Eu não vou... Que tu te permitiu sair do controle. Exatamente. Perfeito. Que eu me permiti sair do controle. E daí deu certo. E deu certo. Solta que acontece, né? E também tem essa coisa do desistir. Eu vou fazer um agregado aí nessa tua colocação. Que não necessariamente desistir não precisa desistir do sonho de ser mãe, né? Porque tem outras formas, como a gente falou. Exatamente, né? exatamente. Talvez não de uma forma biológica. Não necessariamente engravidar. Exatamente, mas o sonho de ser mãe, eu acho que ele é muito maior do que só gestar, né? Uma vez, eu e meu marido estávamos voltando de uma janta, enfim, falando disso.
E aí eu disse pra ele, mas será que realmente nós vamos adotar? E ele falou, Vivi, eu quero ter um filho, pode ser até verde. Sabe? Do tipo assim... Sim, não me interessa. Ele falou, pode ser até verde. Uhum. Gurias, muito obrigada por terem aceitado vir Nós que aqui agradecemos, conversar né, com a Agradecemos gente, muito. expor a história de vocês, trazer tanta emoção também, e porque é um assunto que mexe, né, com lembranças, né, e traz tudo à tona. Então, muito, muito obrigada. Tô muito feliz pela participação de vocês aqui. Sempre de portas abertas, né, no Quem São Elas. E espero que numa próxima oportunidade também podem até trazer as crianças, acho que vai ser o Quase máximo. pensei em trazer a Pietra no colo aqui. Ele ia destruir o estúdio. Ia destruir o estúdio? Não vai rolar. Não por enquanto. Não, mas quem sabe a gente vai estudar essa possibilidade, então. É. Gente, Quem São Elas? Então, chegando ao fim, mais uma edição. Obrigada pela companhia de vocês. A gente volta aí na próxima semana com mais assuntos, mais mulheres, né? E muito papo bom aqui no estúdio na Baia. Obrigada por toda a equipe envolvida aí, assistência técnica. E voltamos. Até mais. Beijo! Beijo, obrigada.